Vamos lá. Essa é uma aula que ela é introdutória à reumatologia. Porém, o que eu farei aqui não é exclusivo de reumato. Beleza? Não é exclusivo de reumato. O método que eu vou aplicar com vocês aqui, eu desejo que vocês apliquem em todos os seus estudos. O que eu fiz com a dor musculoesquelética foi uma abordagem em categorias. O que eu farei com a reumato é uma abordagem em categorias, classificações. E aí vem a brincadeira de criança. O que é reumatologia? Se a gente vai falar de reumato, o que é reumato? Eu chamo a atenção disso porque como é que a gente estuda na vida da gente prática? Você tá você lá estudando, você abre um tratado de clínica médica, por exemplo. Vamos lá. Como é que você categoriza as ciências? E aí entra um pouquinho de discussão até filosófica, física e metafísica do negócio, que eu recomendo que todos leiam, que todos tenham interesse sobre isso, pois medicina é uma ciência dentro de uma outra ciência do saber, e assim você vai numa categoria, uma taxonomia do conhecimento. Lembra taxonomia? Reino, filo, caralho. Nessas taxonomias, nesses cortes, nessas camadas que você vai fazendo, você vai ver que a medicina, ela queira ou não queira, ela é parte da ciência da filosofia. E a filosofia, ela é filha também, ela está inserida também em uma questão, para mim não está do lado, para mim ela está como filhote da teologia. Então por isso que você tem essa coisa que brinca de um lado e para o outro. Eu acho isso muito interessante que vocês leiam. Posso estar sempre dando dicas de fontes de leitura e meus textos, quem lê meus textos em newsletter, no Medium, sabem que é uma coisa que eu abordo, e os meus livros também. O Despertar do Tempo para a Eternidade, eu abordo muito essa questão. E o que está para sair agora, que já está terminado, já foi prefaciado, é a filosofia por trás do diagnóstico. Um resgate da fé e da experiência. Então, nesse livro é um mais profundo que eu discuto isso. Porque o que é importante que vocês fazerem? Se vocês ficam memorizando o que está sendo cuspido para vocês, mas não entendem a parte e o todo, essa relação, você decora aqui e aqui, mas não decora justamente o mais importante, a relação entre eles. E aí se torna algo muito mecanicista. E se é mecanicista, é falho. A tendência de falhar é grande. E de você não compreender fazer previsibilidades. Sacaram? É aquele cara que decora fluxograma, mas não entende a seta que liga um ponto a outro. Se você não entendeu a seta, fudeu, velho. Fudeu. A seta é o mais importante, é aquela transição do fluxograma. E não decorar aqui e aqui. Né? Então, bizu é você compreender por que aquela seta apareceu. É onde entra essa nuance. E aí eu pergunto a vocês, o que é reumatologia? O que seria a reumatologia? Por que muita gente diz que é uma especialidade difícil, densa, complexa? Porque ela é difícil de definir. Eu digo para vocês, também escrevi um artigo falando sobre isso. Qual a essência de ser reumato? Esse artigo eu escrevi, depois mando para vocês também. Está na magazine do Colégio Americano de Reumato, onde eu discuto o que é ser reumato. E sabe qual é a brincadeira no meu artigo? No final eu digo, eu não sei e eu acho que ninguém sabe. E o pessoal da revista de reumato aceitou o artigo. Mas a graça está na gente tentar defini-la, e isso faz com que vocês, uma vez a gente entendido isso, facilite nosso estudo, nossa diferenciação. A gente viu aqui agora algumas aulas, algumas discussões de caso clínico, onde eu sugeri vocês ler o rim assim, estudar o nefro assado e assim. Reumato significa fluido, Helms. Não é Helms, não. Né? Mostarda Helms, não tem? Helms. Então, reumatologia, estudo dos fluidos. Seria isso. Fudeu. Que fluido? Que porra é essa? Fluido. Tudo não fica nada. Essa é a dificuldade da reumato. Ela é fluida mesmo. Ela está em várias partes. E o cara, quando descreve isso, Hipócrates, que ele chama de reumatismo, ela tinha muita relação com aquilo que fluía de um lugar para outro, e uma das primeiras doenças descritas por Hipócrates foi qual? Gota! Gota! É o que gota? Gotinha, né? Fluido. Então, porque existia essa relação, essa coisa de meio que migrar, ir para um lado e para o outro, pegar várias coisas, e ficou esse nome. O que a gente pode dizer que hoje, na nomenclatura
hoje, século XXI, nós poderíamos dizer que, olha, isso está no corpo todo, de uma maneira geral. Vai dizer, água. Verdade, a água está lá. Mas mais do que a água, o que está ali permeando basicamente todos os tecidos, anatomicamente falando ou histologicamente falando? Por que eu estou dizendo anatomicamente, histologicamente? Porque vocês estudam por divisões anatômicas. Oftalmo, olho. Eu sei onde está o olho. Néfro, rim. Eu sei onde está o rim. Pneu. Você tem referência anatômica que te remete àquilo, inclusive com exame radiológico, com exames de imagem. Qual é a referência anatômica para reumato? Articulação? Tá errado. Acabaram de pensar em doença reumatológica com o olho torto e com tubulopatia. Cadê a junta do cara? Ninguém pensou em junta. Então tinha junta e estava pensando em reumato, ou seja, a articulação ela é uma sede da reumatologia importante, tem motivos para isso, inclusive embriológicos, de sinóvia, o que é a sinóvia, que aí tem que estudar histologia, Junqueira Carneiro, recomendo a todos ler isso, o que é um sinoviócito, como é que funciona a sinóvia, mas reumatologia, na minha concepção, na minha humilde concepção, seriam, hoje, digamos, as doenças que acometem o tecido conjuntivo, e ali entra especializado hematopoético, especializado ósseo, tecido conjuntivo propriamente dito, cada um tem suas células principais, aí você tem que lembrar de histologia, ciclo básico, tá? Esse tecido conjuntivo e que o seu dano tem como predominância etiológica, predominância, mas não exclusiva, uma alteração imunomediada. Mas eu não posso dizer que é só isso. Osteoporose não necessariamente é imunomediado. Não necessariamente, né? Cada vez mais se percebe o papel imunológico na osteoporose. Mas enfim, eu defini dessa forma. Não gostei. Foda-se. Faça a sua definição. Escreva a sua, busque a sua. Essa foi a definição conceitual que eu mais tentei dizer que é a reumatologia. O estudo das doenças que acometem preferencialmente o tecido conjuntivo, conectivo, de cunho etiológico, preferencial e imunomediado. Pronto, é mais ou menos isso. E como ela se comporta clinicamente, como ela se apresenta para a gente, e aí vem a ideia de estudar a doença na sua realidade. A doença da reumato, e aí na prática, a gente vai terminar fazendo o seguinte, olha, as doenças reumatológicas, a gente vê elas chegando para a gente, elas chegam no paciente com o quê? Normalmente, didaticamente, eu divido em manifestações articulares e manifestações sistêmicas ou extra-articulares. Beleza? Só decisão minha. Eu decidi fazer essa divisão. Em toda a reumatologia, eu decidi abordar assim. Você pode decidir abordar de outro jeito. Não tem problema. Cada um olhando por um ângulo, achando aquela didática melhor para mim, aquela didática melhor para outro. Por isso que eu não concordo em vender fluxogramas. Eu acho um negócio meio assim, vou pegar um fluxograma aqui que você fez aí, eu vou estudar por ele. Porra, a ideia é você fazer o seu, você construir. Então aqui que eu estou fazendo é a minha didática, que eu acho que condensa bem. Como ela tem um fundo, ela é lastreada na prática, em ver muito doente, eu garanto a vocês que ela tende a dar certo. Tende a dar certo. Aí vocês dizem assim, beleza, abri o livro de reumato, categorias. O que é que eu disse para vocês no início? Mais do que reumato, aprendam o método que eu estou utilizando aqui, porque ele pode ser útil em várias outras áreas. Ao invés de ser reumato, eu escrever aqui nefrologia, eu escrever aqui cardiologia, e você usar essas categorias do mesmo jeito. E os tratados das especialidades são feitos assim. Abrir o livro de clínica médica, ele é segmentado em nefro, gastro, reumato. Quando você vai na seção de reumato, ele tem um subsegmento. Qual é o subsegmento que ele vai ter? Ele vai ficar discutindo no subsegmento, assim, não, o subsegmento vai ser colagenose. Deve ter parado, né? Colagenose. Ou você vai discutir, não é colagenose, é cristal, é degenerativo. O que é que eu quero mostrar? Nós vamos classificar ao pegar algumas doenças, alguns grupos, vai ficar melhor um pouco mais distante, vocês vão entender o que eu vou fazer. Colagenoses, espondilo e
cristais. O que é isso que eu estou fazendo? Sabe como me deram o apelido dessa aula? Eu já fiz essa aula várias vezes. O apelido que me deram foi: Cacau, eu quero aula das gavetas. Me dá aula das gavetas, Cacau? Me dá aula das gavetas? Aí, o que é aula das gavetas? A aula das gavetas é isso. O que é que eu estou fazendo? Eu estou abrindo o armário da Reumato, estou puxando a primeira gaveta, a colagenose. Fecho essa gaveta. Puxo a segunda gaveta. O que é que tudo que está na primeira gaveta tem em comum? Eu vou comentar com vocês. Tudo que elas têm em comum. Fechei essa gaveta. Puxo a gaveta das espôndilo. O que é que essas doenças todas têm em comum que eu chamo elas de espôndilo? Eu vou falar com vocês. E aí você aprende a olhar para o doente e botar ele em categorias. De fora para dentro. Que categoria eu estou falando? Eu estou falando da categoria reumato, dentro dela, colagenose. Qual colagenose? Não sei. Vamos tentar descobrir. Eu dou exemplo sempre da casa de vocês. Quando vocês abrem o armário de vocês, vai acontecer isso. Cheguei no armário de Chiquinho, abri o armário de Chiquinho. Tudo que tem naquele armário é de Chiquinho. Da primeira, segunda, terceira gaveta, ou seja, elas têm algo em comum que jogam elas para a reumatologia. O que é que elas vão ter em comum que jogam elas para reumato? O braço articular e sistêmico e um cunho, em regra, imunomediado. Beleza? É isso que vai tentar puxar a sardinha. 2. Quando eu abri a primeira gaveta de Chiquinho era só camisa. Não é só camisa? O que que todas as camisas têm em comum? Vestem um tronco. Mas todas as camisas são iguais? Não. Uma camisa é de bolinha, uma camisa é camiseta, uma camisa tem gola, é polo, outra camisa não tem porra nenhuma. Tá, né? A camisa tá rasgada, tem um abadá ali no meio. Na minha época era abadá. Era chique malhar com o abadá do camaleão. Era chique. Ou do Me Abraça. Enfim, quando você tem isso, você diz o seguinte: eu vou estudar cada camisa. Aqui agora não. Aqui agora eu vou falar para vocês o que caracteriza a camisa. Veste tronco. O que marca uma camisa ser camisa? Beleza? Fechei. Puxei a segunda gaveta. Só short. Mesma coisa. O short e a camisa têm em comum que pertencem a Chiquinho. Tem em comum um tamanho, adequado para Chiquinho. Mas elas são diferentes. E uma diferença mais significativa do que entre camisa e entre short. Porra, bicho, essa aqui veste as pernas, outro veste os braços, porra. Tá maluco? É bem diferente. Então percebe que isso que eu estou fazendo nada mais é do que gênero e espécie? O tempo inteiro? Gênero, espécie, gênero, espécie, gênero, espécie, gênero, espécie, gênero, espécie. Gênero, reumato. Gênero, clínica médica, espécie, reumato. Gênero, reumato, espécie, colagenose. Gênero, colagenose, espécie, lúpus. Gênero, lúpus, espécie, nefrite lúpica, cutânea, e o outro é só cutâneo. Percebe como você consegue fazer isso o tempo inteiro? Chama-se isso de árvore de Porfírio. Certo? Você consegue fazer isso o tempo inteiro. O tempo inteiro você consegue fazer isso. É gênero, espécie o tempo inteiro. E a espécie não acaba o cara. Acaba você? Eu não. Eu sou homo sapiens, você também é homo sapiens. Mas eu sou diferente de você. Então existe algo que é subespécie. Que você não consegue definir. Isso vai existir na nossa vida real. Eu trato um indivíduo único. Então esse indivíduo e a doença nele são dois fenótipos se casando e tornando ele único. Eu não trato amostra. Eu estudo amostras de lúpus, mas cada indivíduo em sua subespécie. Quando vocês estão fazendo gastro de especialidade, vocês estão fazendo o quê? Uma especialidade, é uma espécie. Não é uma espécie? Qual foi o gênero que você fez? Clínica médica. Você fez clínica médica. Aí você fez uma especialidade, especificou. E depois você faz endoscopia. O que é isso? Uma sub. Qual vai ser a sua sub? A minha sub vai ser... Carlos Antônio só vai estudar espôndilo. É a sub de Cacau. Você está entendendo que você pode brincar com isso? Façam isso o tempo inteiro estudando medicina. O tempo inteiro. Sua vida vai mudar. Garanto a vocês. Se vocês querem alguma coisa de raciocínio clínico, de corque, que possa ficar na cabeça de vocês, não é porra nenhuma que eu vou falar aqui agora. É o método que eu estou aplicando. Tá? É isso aqui. Se você aplica isso em qualquer circunstância, você começa a ter uma... Circula mais tranquilo em ambientes até desconhecidos.
Nunca ouvi falar nessa queixa. Relaxe. Puxa pro gênero. Puxa pro gênero. Nunca ouvi falar de uveíte, mas é no olho, puxa pro olho. Vou abrir o livro de oftalmo. Não sei o que é U, não sei o que é IT, não sei o que é, velho. Mas é no olho, no olho. Então, o olho, opa, eu não tô tão perdido quanto parece. Eu não sei o que é um nefrite túbulo intersticial, mas você sabe o que é um rim? Sabe? Então, peraí, eu tô no rim. No rim, no túbulo. Onde no túbulo? Proximal, distal, você vai subfenotipando. Onde no túbulo? No túbulo com torcido proximal. Onde? Na sua porção mais proximal, que é no receptor de SGLT2. É assim que a gente estuda medicina. Tá? Inclusive desenvolve remédio. E pensa o remédio. O remédio pode ter uma ação grupal, o remédio pode ter uma ação específica. E eu vou falar com vocês aqui do grupo colagenose, do grupo espôndilo, do grupo cristal. Sabe quantos grupos eu criei para mim? Eu criei, sou eu, para mim, na minha didática, para facilitar a minha vida. Em reumato, eu criei 17 grupos, 16, 17. E tentei padronizar, para eu olhar para o doente e padronizar ele. Olhei, ele tá na colagenose, meu irmão. Essa porra é uma colagenose, qual é? Vamos ver. Vum! Sabe? Aí você vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, até o limite. Qual é o limite? Eu não sei. Não sei qual vai ser. Tá? Então, quais são as variáveis que eu vou falar, que eu vou utilizar para separar esses grupos? A variável epidêmio, ficou pequeno, mas foda-se, tô falado. A variável clínica, articular sistêmico. A variável laboratorial e a variável terapêutica. Tratamento, TTO. Tratamento. Pronto. Agora vai ficar gostoso. O primeiro, vem cá. Todo mundo calado. Eu faço assim ou eu faço assim? Você prefere assim e depois aqui, né? Tudo bem, tudo bem. Já teve briga de tudo que é jeito. Tem turmas de faculdade, quando eu vou dar essa aula, que eu vejo se a turma é confusenta ou não. Quando a turma bota a votação para decidir isso, eu falei, puta que pariu. São 5 pessoas, às vezes, 6 pessoas. Prefere como? Eu prefiro na horizontal. Eu na vertical. Vamos votar. Porra, velho. Pera aí, velho. Não tem um pouquinho de conversa de lábia, não? Já tem que votar? Mas, enfim, eu vou dizer as patologias que estão dentro desses grupos e depois eu preencho aquele grupo lá, beleza? Tranquilo. Quais seriam doenças que podem, vocês dizem assim, elas pertencem às colagenoses, digamos assim. É um grupo de camisa, é a gaveta que é camisa. Eu vou dizer uma e vocês vão marcá-la. Artrite reumatoide e lúpus, beleza? Estão aqui dentro. Beleza? Eu costumo dizer que aqui é o pai e a mãe. É o pai e a mãe do grupo. Se é o pai e a mãe do grupo, todas as outras filhotes, os filhotinhos, vai tudo ter alguma semelhança ali, muito forte, a referência são eles. Beleza? Vocês vão entender. Outra doença que está aqui, esclerose sistêmica. Outra doença que está aqui, dermatomiosite, polimiosite. Outra doença que está aqui, Sjögren. Outra doença que está aqui, doença mista do tecido conjuntivo. Outra doença que está aqui, não é nem doença, um grupo de doenças bem famoso. As vasculites, de uma maneira geral, estão aqui. Velho. Eu só estou citando elas. Cacau vai dar aula de cada uma delas aqui? Eu não. Quem sabe um dia. Não pretendo. Estou dando o geral. Só estou dando exemplos de quem está aqui dentro. Espôndilo. Todo mundo sabe. É espondiloartrite ou entesite? Entesite. Lembrem da entesite. Espôndilo. Espondilite aquilosante, que está em desuso o termo. Cada vez mais a gente está usando espondiloartrite axial. E aí abre vários leques. Espondilite aquilosante. Artrite psoriásica. Artrite enteropática e artrite reativa, basicamente. Qual vasculite que era desse grupo antigamente? BC. BC antes era classificada como espondiloartrite. Depois tiraram daqui e botaram nas vasculites. Veja como isso aqui vai ter uma dança. É igual quando você abre o seu armário, abre a gaveta de camisa e tem uma cueca no meio. Você, pô, velho, que bagunça do caralho, entendeu? Acontece. Vez outras coisas vão se misturar, tá? E cristal, todo mundo conhece o cristal gota, tá? Só que existem outros cristais, que é, por exemplo, depósito de pirofosfato de cálcio.
vulgarmente conhecida como pseudogota. Tá? Mas tem mais cristal. Mas são só exemplos. São só exemplos. Não é o meu objetivo aqui destrinchá-los. A gente vai começar aqui e vai terminar aqui. E aí a gente encerra. E naturalmente, quando a gente chegar aqui, vocês vão ter esquecido aqui. É normal. Ninguém, né? Aqui está justamente para você ter aquilo como referência e depois recorrer aquilo. Recorre. Tá? Do ponto de vista clínico, epidemiológico, as colagenoses, pai e mãe, AR lúpus, pai, espondilite anquilosante, mãe, artrite psoriásica, gota, pai e mãe, DDPC. Deu para entender? Os grupos com seus grandes representantes. Epidemiologicamente, você colocaria as colagenoses no predomínio de homem ou mulher? Mulher. Criancinha, idade fértil ou idosa? Idade fértil. Idade fértil vai de 12, 11, primeira menstruação, até a menopausa, 45, 50 anos, beleza? Então isso aqui é predominantemente de mulher fértil. Beleza? Espôndilo. Homem ou mulher? Homem. Tá olhando pro pai. Se olhar pra mãe, o que é que eu gosto de brincar aqui? Digamos que eu deixei de ter preferência por mulher. Já peguei homem também. É onde a reumato entra no sexo masculino. E esse aqui, homem e mulher, todos jovens. Olha os dois exemplos que eu dou na aula de PEN, domo esquelética. Quem está aqui assistindo vai poder minimizar e abrir lá o vídeo. Vocês que estão aqui presenciais viram eu dando a mesma aula. Eu dei o quê? Uma mulher médica com espôndilo e eu dei um rapaz com artrite psoriásica e entesite. Beleza? Tranquilo? O que é que eu gosto de dizer? Entrou no meu consultório Carlos Antônio. Espôndilo. É a esposa de Cacau. Colagenose. É o meu pai. Cristal. Sacaram? Só pela epidemiologia? Alguém aí já disse que eu podia ser cristal. Vá se fuder. Certo? Só pra ficar claro. O recado ser dado, que eu ainda não tenho idade de ter cristal, tá? O pior que tem. 35 anos já começa a ter. Eu tenho 40, então 35 anos, cristal já tá na jogada, beleza? Então aqui, ó, epidemiologicamente, os cristais, a gente vai dizer que ela é muito comum em homem. Porque a gente olha muito pra gota. E porque na faculdade só ensinam gota. Mas se a gente olhar para DDPC, mulher. Então, como o protótipo de cristal é gota, termina ficando homem. Mas aqui nessa sala mesmo, quantas pessoas já ouviram falar de DDPC? Ninguém. Se não ouviu falar, como é que vai pensar em epidemiologia? Doença de depósitos de pirofação. É comuníssimo. Comuníssimo. Tá? Talvez mais frequente do que gota, porque o principal fator de risco para DDPC é artrose. É calcificação na cartilagem. É aquela idosa de 60 anos, com artrose no joelho, toda calcificada, que não necessariamente dói porque não inflamou, ela só dói pelo quadro mecânico. E de repente, ela faz um quadro agudo de crise de monoartrite. Eita, dói pra caralho, flogose e tal. Qual é a suspeita? Pseudogota. Por que pseudogota? Porque ela é monoartrite, em crise, mas ela é na mulher e é cálcio, não é urato de sódio. Só para ficar claro. Tá? E quem pode precipitar isso? Olha aqui, de fuder demais isso aqui. É muita informação. Hipomagnesemia. E quem pode fazer hipomagnesemia? Uso de diurético, uso de BP. Porque faz tubulopatia. Já está dado o bizu aí. Quem está aqui assistindo o Cork 40, mas essa aula já está começando a entender talvez o que possa estar acontecendo nas tubulopatias precipitando crise de cálcio, de pseudogota. Beleza? Vamos para a parte gostosa agora. Beleza. Mulher fértil, homem, mulher, jovem e homem. Ou mulher. Homem, meia idade. Tá pequeno para a câmera, mas foda-se, eu tô falando. E mulher, idosa. Idosa não é velhinha de andador, não. 60 anos. Beleza? De acordo com a Organização Mundial de Saúde. Minha esposa é geriatra, não gosta dessa definição. Agora é o que interessa. Clínica, que é o mais importante. A gente não trata isso. Eu não olho para você e digo, você tem lúpus, por quê? Porque você é mulher jovem.
Se não, lá na enfermaria tem uma paciente de 70 anos de idade que a gente diagnosticou lúpus nela lá. Couro comendo lá nela. Derrame pericárdio, derrame pleural, cacete, residente malaco, vivo. Essa porra tá parecendo lúpus. Porra, mas ela tem 70 anos. Aí o que é que ele diz? Não, foda-se. Quem manda é a clínica, a epidemiologia vem depois, meu irmão. Foi pra cima. E veio mesmo, de corpo, tudo bonitinho, lupona mesmo. Então, cuidado, tá? Quem manda é aqui. E o que é aqui? Agora, eu quero que todo mundo que tá assistindo aqui, no vídeo, que tá lá em sua casa, é que a galera tá presencial aqui, você minimiza, assiste a aula de dor musculoesquelética, do PEN. Porque agora você vai preencher aqui. Para ser reumato, a dor tem que ser de que característica? P, A, I ou N? I. Para entrar nesse grupo aqui que eu estou falando, tem que ser I. Na gaveta de degenerativo, vai ter o A. Na gaveta psiquiátrica da reuma, que eu tenho uma gaveta de quadros psiquiátricos, vai entrar o P. Mas nessas gavetas colagenose, espondilo e cristal, vai entrar quem? Uma dor imunoinflamatória. Tem que ser esse tipo de dor. E como a gente vai dividir isso daqui? Eu lá na aula de lá, eu não peguei a parte músculo-esquelética, e eu posso mudar isso aqui, eu acho até melhor, para não ficar todo mundo confuso. E eu escrevi, fudeu, e botar aqui, ó, músculo esquelético, para ficar melhor. E aí eu vou dizer o seguinte, músculo esquelético faz o quê? Será que a caneta preta tá funcionando? Tá. Músculo esquelético faz o quê? Preste atenção. As colagenoses, vocês acham que ela é muito articular ou apendicular? Apendicular ou axial? Apendicular, tá todo mundo olhando pro pai e pro filho, artrite reumatoide e lúpus. Apendicular. Ela tende a ser apendicular. Articular ou periarticular? Articular. Sinóvia. Olha pro pai. Artrite reumatoide. Olha que miséria. Articulação pra caralho. Apendicular na forma de artrite. Agora vem a pergunta. Monoóligo ou poli? Tende a ser poli. Se é poli, é simétrico ou assimétrico? Pega ou não pega pequena? Isso daqui, gente, é o protótipo da reumatologia. É a poliartrite simétrica de pequenas articulações. De padrão, inflamatório. Que grupo o doente deve estar? Colagenose. Ouviu essa história, você está na colagenose, meu amor. Se não for isso, é chikungunya, outras coisas que simulam reumato. É a minha gaveta de mimetizador. Beleza? Então, tudo isso daqui é para dizer que esse grupo, ele tende a ser apendicular na forma poliartrite simétrica de pequena articulação. Deu para entender? Sabem qual é o jargão do reumatologista quando tem um paciente com poliartrite simétrica de pequena articulação? O nosso jargão é: temos um paciente com padrão AR de dor. Padrão AR de dor. Se eu falar, você está com padrão AR de dor, eu não estou dizendo que você tem artrite reumatoide, eu estou dizendo que você tem uma poliartrite simétrica de pequena articulação. É só isso que eu estou falando. Se você tem um padrão AR de dor e tem Hashimoto fotossensível e cai cabelo, que doença é? Se você tem um padrão AR de dor e você tem uma picada por um mosquito há um mês atrás, chikungunya. Entenderam? Se você tem um padrão AR de dor e tem um sopro com febre, endocardite infecciosa. Você vê como você vai, rapidamente, você vai fatiando o doente. Então, o padrão AR de dor significa poliartrite simétrica de pequena articulação. Beleza? É isso aqui que você tem que marcar no seu paciente, para pensar aqui. Qual a importância prática disso? Axial, esse grupo pega? Axial, esse grupo não gosta. Não gosta. Porque não tem sinóvia. Beleza? Tem exceção. Eu vou comentar, pois tem exceção. A artrite reumatoide, que é uma doença articular, filha da mãe, até tá no nome dela, artrite. Ela pode pegar o esqueleto axial, especialmente na articulação C1 e C2, que a gente chama de subluxação atlantoaxial. Tá? Então é uma exceção à regra. Mas em regra não pega. Qual a importância disso? Raciocínio clínico. Meu paciente lúpico chegou, eu tenho lúpus, isso é uma colagenose. Entrei no consultório. Doutor Carlos, foda, dor do caralho nas costas. Atividade de doença? Não deve ser. Deve ser dor de outra etiologia, mas não deve ser do lúpus ativo.
Percebem a nuance de você reconhecer o padrão da doença? A doença tem como padrão poliartrite simétrica e pequena articulação. Poliartrite simétrica e pequena articulação. Estão entendendo? Então, quando você reconhece esse padrão, se fugir o padrão, você estranha. Por exemplo, eu tenho uma artrite reumatoide vindo com monoartrite no joelho. Fugiu o padrão ou não fugiu? Fugiu, porra. Fugiu. Ah, mas é apendicular. É, mas é mono, não é poli. E aí, o pensamento é, não deve ser da R. Eu disse que não é? Não, eu disse não deve ser da R. O seu cérebro tem que abrir. Você vê, ops, pode ser outra coisa. Possibilidades, raciocínio. Quem é que faz monoartrite? Aí aqui você vai trabalhar. Esse grupo aqui é muito ou pouco sistêmico. Lúpus. 4 cruzes em 4. Quando o Cacau está falando sistêmico, eu estou falando de coração, pulmão, rins, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, hemato, dermato. Ou seja, essas doenças adoram pegar tudo que seja sistêmico. Tudo que seja sistêmico. Inclusive, a reumato é tão fácil que você olha para o nome da doença e ele diz o que ele é. Por isso que eu sou defensor também de latim e grego como opcional na faculdade de medicina na base. Opcional. Se você quiser fazer, você pode fazer, mas ele te dá essa opção básica. Não era grego para você ficar falando grego aí, fitotário não. É para você, pelo menos, aprender grego e latim médico. Porque as doenças são nomes, são esses, reumes. Você começa a ter uma flexibilidade maior de compreensão, de antecipação da doença, do que ela significa. Então, sistêmico aqui, gente, olha para as doenças. Veja, lúpus eritematoso, sistêmico. Esclerose, sistêmica. Jogre é foda, né? Jogre é um epônimo. Jogre, síndrome seca pra caramba. Muita secura. Ninguém tá falando de junta aqui. Doença mista do tecido conjuntivo. Não sei nem que porra é isso, né? Dermatomiosite. Ninguém fala de junta. Vem a pergunta do milhão. Qual das colagenoses citadas aqui vocês acham que tem mais poliartrite? Artrite reumatoide. Olha o nome. Não precisa decorar nada. Só olhar o nome. Deu para entender? O que é que essas colagenoses têm em comum também? Todas elas, do ponto de vista laboratorial, elas são ricas. Ricas no que a gente chama de autoanticorpo. Nós temos muitos autoanticorpos aqui. FAM, anti-DNA, anti-SM, anti-SSA, anti-SSB, anti-CCP, fator reumatoide, anti-SCL70, anti-PMSCL, ANCA, anti-PR3, anti-MPO, tudo isso são anticorpos. São anticorpos. E cada anticorpo desse te ajuda a filtrar aqui dentro. Mas eles têm autoanticorpos. Marcou? Que é comum nessa população. Por que eles têm muito autoanticorpos? Os alunos do CORC têm que saber. Porque eles são doenças predominantemente autoimunes. Da imunidade humoral em especial. Mas muito autoimune. Eles não são tão autoinflamatórias, ou seja, da imunidade inata. Quem é do ciclo básico tem que saber a diferença entre imunidade inata e imunidade adaptativa. Então aqui tem muito autoanticorpo porque estimula muito o linfócito B a produzir anticorpo. Beleza? Tratamento. Eu normalmente não falo de tratamento, hora alguma. Em breve farei uma aula só de tratamento. Posso fazer, gravar, botar no corte. Só de raciocínio terapêutico, não é de tratamento porque não adianta ficar decorado no remédio, mas o raciocínio por trás das decisões terapêuticas que você tem, tá? Especialmente na reumato, mas a gente pode abordar isso, o raciocínio por trás do tratamento. A gente vai colocar isso, inclusive, na sessão do CORC, que é a Introdução à Medicina, vai ter uma aula que eu estou para gravar só de raciocínio terapêutico, é o título da aula, onde eu vou discutir só a flexibilidade que a gente tem que ter para decidir tratar o paciente. Mas aqui é o que vocês usam como corticoide e DMARDs. O que são os DMARDs? Drogas modificadoras de atividade, doença reumática, etc. Tá? Então, corticoide e DMARD. Aí tem vários DMARDs, não vou entrar em detalhe. Agora aqui é fácil, vou voar. Minto, aqui eu vou travar, mas aqui é voa. O que é que a gente faz? Espondilo significa o quê? Vértebra.
vértebra. Por isso que você fala, minha avó está com espondiloartrose. Está com espondilolistese. Correu a vértebra. Eu estou com espondiloartrite. Cacau sugere espondilolintesites. E vocês vão ver isso aqui. Neste grupo, representado por espondilite anquilosante, artrite psoriásica, artrite heteropática e artrite reativa, poderia ter mais aqui, mas para a minha didática eu não incluo. Do ponto de vista músculo-esquelético, esse grupo aqui, apendicular ou axial, espondilovértebra, muito axial. Beleza? Então aqui é axial. Em qual formato, Cacau? No formato da sacroileite e no formato das entesites. Assiste a aula de abordagem de dor, vê o periarticular, vê o que eu falei sobre entesite e sindesmófito. É aqui. Beleza? O apendicular, Cacau, esse grupo pega, veja, pega. E não é pouco, mas pega. Pega fazendo o quê? Ele pega, especialmente quando você vê artrite psoriásica. Olha a artrite aparecendo. Quando fala artrite, ele está falando mais de apendicular. Quando ele fala espondilite anquilosante, é espondiloaxial. Então a artrite psoriásica adora fazer isso no axial, mas adora fazer apendicular também. O mesmo para a enteropática, o mesmo para a reativa. Qual é a forma apendicular dessas doenças? Em regra, óligo. Se é óligo, é simétrico ou assimétrico? Assimétrico. Pega ou não pega pequena? Não gosta de pequena. Isso é uma regra. Terão exceções. Então é óligo, se é óligo é assimétrico e não pequena. Ficou claro isso? Ficou claro? Qual é a palavra mágica que vai ter aqui nessas espôndilos? A palavra mágica é que esse grupo ele é predominantemente periarticular, com muita entesite. Seja a entesite apendicular ou axial, é muita entesite, por isso que eu quero mudar o nome do grupo. Espondilentesite, tem que mudar, o pensamento muda no leito, rapidamente, tá certo? Inclusive, para vocês terem uma ideia, tem citocina que ela é entesítica. Interleucina 17, por exemplo, interleucina 23, elas são muito mais êntese do que artrite. Então você tem remédio que bloqueia a anti-interleucina 17 e remédio que não bloqueia ela. Então você pode mudar a guia do seu tratamento quando você vê um predomínio entesítico. Isso é muito interessante. Mas, é foda, né, medicina? Ainda mais em reumato. Essas gavetas de camisa é cheia de cueca no meio. É o seguinte, depois eu pego. Presta atenção. Existe nesse grupo, aquele grupo que faz polissimérica de pequena. Vou botar um asterisco. Eu disse que isso é um padrão AR de dor, não disse? Onde eu colocar asterisco, você vai ver um padrão de AR acontecendo. Artrite psoriásica, artrite heteropática. Aqui todo mundo. DDPC e gota. Percebem que quando você estiver diante de um padrão AR de dor, você está diante de um BO, de um problema sério para dar o diagnóstico ao seu paciente? O padrão AR de dor, muita coisa dentro daquela sacola de possibilidades, inclusive as outras gavetas. Por isso que quando você tem um paciente com padrão AR de dor, como disse EG, é que nem você dizer que o doente está com febre, meu irmão. Você se fudeu, você não está me dizendo muita coisa não. Está com febre, e daí? Você vai ter que buscar perifericamente a pista para o seu diagnóstico. Um padrão AR com psoríase, um padrão AR com mosquito, um padrão AR com caroço no pescoço. Você vai ter que caçar na sua anamnese os elementos para o diagnóstico, porque ele, por si só, não é muito específico. Ele é muito sensível, mas pouco específico. Percebem? Então, o padrão AR de dor é um padrão que tem que ter cautela. Porque eu vejo muita gente, tem padrão AR de dor, é reumato. Eu digo, rapaz, entra o clínico aqui, mas não o reumato. Porque o reumato só vai pensar nessas caixas. O clínico tem que estar mais aberto. Do ponto de vista sistêmico, esse grupo tem muito ou tem pouca coisa sistêmica. Esse grupo tem pouca coisa sistêmica. Vamos dizer que tem 4 cruzes, 2 cruzes em 4 sistêmico. E é tão pouco que eu consigo te dizer o que ele é sistêmico. E o que é que eu disse para vocês? Olha o nome da doença que você acerta. Qual o nome da doença aqui? Artrite psoriásica.
Pele. Artrite enteropática, intestino. Diarreia, ritmo intestinal alterado, sangue no cocô, já tá. Reativa é um processo infeccioso. Não vou entrar em detalhe agora, mas não confundam reativa com reacional. Beleza? Chikungunya não é uma artrite reativa. Tá? Febre reumática não é uma artrite reativa. Beleza? Então essa artrite reativa normalmente é pós-infecção bacteriana, especialmente de gram-negativo, trato gastrointestinal, eventualmente de DST, que surge em até 28 dias após o contato e que tem como padrão clínico muita axial, sacileite e oligoartrite. É basicamente isso. Infecção. E ao quadrado. Tá faltando uma letra, que é muito comum nesse grupo, que você vê na história. E que quem assistiu o Cork 40 vai lembrar. O veite, olho. Esse é o que você tem que decorar. Porque no nome não dá para você saber. Mas esse grupo é um grupo que gosta de fazer olho, pele, intestino, infecção. Olho, pele, intestino, infecção. E o diagnóstico ele é eminentemente clínico. O diagnóstico é um padrão inflamatório de dor, axial e ou apendicular, com ou sem essas variáveis. Peço que anticorpo para ele? Nenhum. Esse grupo não tem anticorpo. Esse grupo sem anticorpo. Eles eram conhecidos como artrites soronegativas. Por que soronegativa? Achavam que era o paciente com artrite reumatoide predominando na coluna e com anticorpo negativo. A pessoa chamava de soronegativa. A gente tirou esse nome. Ó, tira esse nome. Às vezes pode ter um anticorpo falso positivo, é melhor não tirar isso aí. Vamos chamar de espôndilo, inclusive. Né? Então, é um espondiloartrite. Naquela folhinha ali está cheia de hipóteses, espondiloartrite soronegativa. Então, era assim que a gente chamava. Não tem anticorpo. Aqui eu peço muita ajuda, ressonância, peço muito apoio radiológico aqui, muitas vezes ultrassonografia articular que está crescendo na reumato, né, o POX da reumato, tá? Então, não tem anticorpo. Este grupo está em que lado da imunidade disruptiva? Ou seja, a doença raiz da doença reumatológica dele, que é um distúrbio imunomediado, enquanto aqui eu falei que é na imunidade adaptativa, que a gente chama de autoimune, esse aqui estaria onde? Na imunidade inata. E quando a gente tem um distúrbio da imunidade inata, a gente chama isso de doenças autoinflamatórias, mais do que autoimunes. Beleza? Então, as doenças com fenótipo clínico de origem da imunidade inata são autoinflamatórias. Isso é básico, isso deveria ser ensinado na faculdade, na aula de imunologia, se tivesse imuno. Hoje em dia, imuno, sei lá, tem 6 meses de imuno, pô. Deveria ter uma faculdade, 2 anos só de imuno hoje. Ainda mais só se trata tudo com doença com remédio imunológico, né? Então, assim, esse grupo daqui é muito autoinflamatório. Veja, se ele é muito autoinflamatório, qual é o grande remédio para ele? Anti-inflamatório. Por isso que esse grupo aqui não é corticoide, é AINE. Este grupo aqui, a gente não usa muito corticoide para tratar o quadro musculoesquelético. O que é um drama prático na artrite heteropática. Porque o cara está com inflamação intestinal. E um possível efeito colateral seria o intestino. O gastro se pela de medo. Mas saibam e aprendam que alguns anti-inflamatórios, eles foram criados para tratar quadros intestinais. Inclusive polipose familiar intestinal, com chance de transformação neoplásica. A galera não sabe disso. Né? Então, os COX-2, por exemplo, que deu problema, aumentou a chance de infarto em alguns estudos, o estudo do Vioxx, não sei se vocês lembram, vocês não vão lembrar, claro, eu não era nem estudante de medicina quando isso aconteceu, mas quando você estuda a história dos anti-inflamatórios, você vai ver o papel dos AINES nas doenças da imunidade inata. O corticoide não é tão interessante nesse polo de doença. Pode ajudar, porque o corticoide é um anti-inflamatório, mas ele também é imunossupressor. O braço aquele está mais controlando o braço imune. Beleza? E aqui os DMARDs. Aqui são só bizus, gente, que facilitam vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Tá? Cristal, porra. Cristal deveria sair daqui.
Cristal não merece estar na reumatologia, me desculpe. Cristal devia estar no cardio, na endócrino. Por que que eu digo isso? Eu não estou dizendo isso à toa, mas enfim, avancemos. Do ponto de vista musculoesquelético, o cristal gosta muito de apendicular. Na forma de monoartrite. Muita mono. Poli, óligo, mono. Você percebe que tem um rito aqui, tá? Esses pacientes com monoartrites, eles não ficam assim a vida toda necessariamente. Eles podem evoluir de mono para óligo e de óligo para poli. Se é óligo, ele é o quê? Assimétrico e não pega pequena. E quando ele vira poli, simétrico, pequena articulação. Por isso eu coloquei o asterisco neles aqui. Porque eles podem fazer um padrão igual ao de AR. Bizu. Porra, Cacau, como é que eu descubro? Qual é a palavra mágica para esse grupo? A palavra mágica para o grupo do meio é êntese. A palavra mágica para o cristal chama-se crises. São doenças que são marcadas por muitas crises. Ela não é uma doença que entra e fica. Ela vem e faz isso. Tum, 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 tum. Artrite reumatoide, meu amigo, normalmente a porra vem e segura. Espondilite anquilosante vem e segura. Tem curvas de melhora e piora, mas ela não desaparece. Já gota tem o que a gente chama período intercrítico. O cara está assintomático. Esse paciente é muitas vezes difícil de tratar, porque ele não quer tratar. Eu não vou tratar, não. Você, velho, precisa tomar um remédio, velho. Eu não, tô sentindo nada. Última crise que eu tive tem 2 meses. E você vai querer ter outra? E daí? Quem disse que eu vou ter? Você é bola de cristal? Aí começa aquela briga no consultório. Então, a crise aqui é um marco. Pum. Se um paciente chega com poliartrite simétrica de pequena, homem, 40, 50 anos de idade, com padrão AR de dor, pela epidemiologia, você tem que ter atenção com gota. E aí você diz, mas não é mono? Pergunte para ele, retrospectivamente, se ele tinha histórico de crises de dor. Quando você pega isso, vários têm. Vários têm. E lembre que gota pode fazer nódulos justarticulares, que é o tofo. Pode confundir com nódulo reumatoide. A aula ela é dinâmica mesmo, falando de doença, falando de coisas mais detalhes. Esse grupo, do ponto de vista sistêmico, é muito ou pouco? Pouco. Uma cruz em 4 para não dizer nada. O sistêmico aqui não é muito dessas doenças. O sistêmico é das coisas que fazem elas. Quadros endócrino-metabólicos. Exemplo, obesidade, dislipidemia, quadro endócrino-metabólico. Hiperparatireoidismo, cálcio. Certo? Doença renal crônica, hiperuricemia. E assim por diante. Tá? Via de regra, o sistêmico aqui é cardio e endócrino. Eu brinco na enfermaria que quando alguém me chama para ir para a enfermaria da cardio ver um paciente, só tem 2 opções, via de regra. Ou o cardio está me chamando porque tem um cristal lá dentro, é um paciente que infartou e está fazendo crise de gota na enfermaria, ou ele está me chamando porque tem um derrame pericárdico, e aí quer avaliar se é uma condição sistêmica de uma colagenose, basicamente. Cardio, quando encontra a luz da clínica médica, são nessas 2 condições reumatológicas. Mas eu brinco dizendo que gota, que cristal, especialmente gota, claro, não é uma doença muito da reumato. Laboratorialmente, a gente também não tem nada para fazer, exceto dosar uma coisa que é de metabolismo, ácido úrico. E nenhuma doença da reumato a gente trata controlando o laboratório, exceto VHS, PCR, mas a gente não busca isso. Mas na gota, a gente controla. Você controla o ácido úrico. É igual a colesterol. Colesterol dá dor na junta, sim ou não? Normalmente não dá, não. Por isso que está com cardio. Mas se tivesse dor na junta, ia estar no reumato. Ácido úrico é muito parecido com a dislipidemia. Se você tem hiperuricemia assintomática, às vezes o cardio mesmo resolve sua vida. Mas se você começa a ter crise de gota, o reumato entra. Mas pela dor. E qual a meta terapêutica? Baixar o ácido úrico. Qual a meta da dislipidemia? Baixar seu LDL. Não é assim? Então assim, é uma doença metabólica.
mais do que autoimune ou imunomediada, tal. O polo de doença dela seria um polo autoinflamatório. Por isso que a gente também usa muito AIN, e em especial colchicina, tá? Beleza? E isso aqui é sintomático. E o DMARD dele, DMARD entre aspas, tá? DMARD da gota ou dos outros seria o halopurinol. Enfim, a ideia aqui é situar vocês na reumatologia, entendendo os grupos, compreendendo que dentro de cada grupo tem doenças, aqui não estão todas, eu só elenquei algumas, mas que isso mapeia vocês diante de um paciente, de tentar colocar ele em um bloco. Tenta encaixar ele em uma dessas circunstâncias que facilita o seu caminhar. No CORC, a gente vai ter sempre aula que vai estar brincando dessas coisas. A gente vai estar sempre discutindo quando o paciente, porque eu não sei às vezes o caso, me leva um caso onde eu estou circulando entre uma doença, entre outra doença, qual caminho que eu vou. Tem um CORC que eu até brinco, acho que tem até um corte aí que fizeram, eu ando sacaneio, dizendo o seguinte, não tem sentido alguém pedir FAM e HLA-B27 no mesmo paciente. O HLA-B27 é um marcador genético que eu não coloquei aqui, porque é um marcador genético, ele não é anticorpo. Como é que eu peço FAM e HLA-B27 são umas doenças tão antagônicas, tão difíceis de se misturar? São doenças muito distintas. Confundir lúpus com espondilite, não, é difícil misturar as duas coisas. Então, você começa a entender o que o cara está pedindo e por que ele está pedindo aquele exame. Se o cara pediu tudo, você já começa lá atravessado. Deve ser charlatanos. Beleza? Charlatanos é um herói, né? Thanos, né, assim? Beleza. Entenderam isso aqui? É denso, é robusto, mas isso aqui serve como um fundamento para vocês. Tá certo? Para guiarem.